Graça e paz, irmãos. Dúvidas sérias, Deus convincente. Essa é a série que nós iniciamos no último final de semana, onde nós já podemos aprender bastante e ser edificados pela palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler apenas um versículo desse capítulo, um versículo da palavra do Senhor. Ele vai aparecer aqui em nossa tela. Também você que nos acompanha através da internet pode conferir na sua tela. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Como é apenas um versículo, eu convido você a ler junto comigo em voz alta. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te damos graças e te louvamos pela oportunidade que temos agora, como teu povo reunido, de lermos a tua palavra, de sermos edificados por ela. Nesse momento pedimos, Deus, que o Senhor me esvazie de mim e que tudo o que eu falar possa vir somente do teu Espírito. Fortaleça a nossa fé e nos ajude, Senhor, a cada dia a caminhar tendo o Senhor como centro de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por volta do ano 140 depois de Cristo, aparece na igreja de Roma um líder muito rico e influente chamado Marcião. Marcião era um dos maiores nomes, uma pessoa extremamente inteligente, quando se falava em gnosticismo, uma corrente de ideias que afirmava que o corpo, que a matéria, que tudo que a gente pode pegar, tudo que a gente pode ver, é ruim, é mal. E que só a área espiritual de nossa vida é boa e vale a pena de ser cultivada. E por isso Marcião pregava que todas as pessoas precisavam de um conhecimento bem específico, oculto e superior, que somente ele e os seus agregados tinham para serem salvos. Além disso, o gnosticismo afirmava que justamente porque o corpo é mau e a alma é boa, Jesus Cristo não poderia ter sido uma pessoa de verdade. Na verdade, o que as pessoas viram foi uma espécie de fantasma corporificado de alguma forma com uma aparência de corpo ali. E o que Jesus veio fazer no final foi ensinar as pessoas sobre esse mesmo conhecimento superior que Marcião tinha. Mas o principal ensino de Marcião tinha a ver com os atributos de Deus. Para ele, havia, além de Deus, um outro ser superior, não tão superior quanto Deus, mas ali quase no mesmo patamar, que criou todas as coisas. Os gregos chamavam esse ser de demiurgo. E esse demiurgo foi quem criou o mundo material mau. E para Marcião, esse demiurgo é o mesmo Deus que o Antigo Testamento descreve. E o Deus do Novo Testamento já era totalmente diferente desse demiurgo. O que Marcião queria então ensinar, afinal das contas, era que não havia nenhum tipo de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamentos. Que a igreja do Novo Testamento, a qual ele fazia parte,
não tinha nada a ver com o Israel, com o povo escolhido do Antigo Testamento. E ainda mais, Marcião queria que todo mundo jogasse fora o Antigo Testamento. Ele não servia para nada, deveria ser ignorado pelos cristãos e jogado fora. É isso mesmo que você está ouvindo. Marcião apresentou a sua própria Bíblia, que tinha somente 11 livros, uma parte do Evangelho de Lucas e outras 10 cartas de Paulo. Essa era a Bíblia que Marcião pregava que devia ser ensinada, e somente ela. E lógico, graças a Deus, que sempre preservou o seu povo, sempre derramou sabedoria e discernimento sobre os líderes da igreja, Marcião logo foi expulso da igreja de Roma e acabou fundando o seu próprio grupo, os marcionitas, que além desses falsos ensinos, ainda rejeitavam a humanidade, a morte sacrificial e a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, o aparecimento do gnosticismo e do marcionismo nos mostram algo muito importante. Por exemplo, que desde o início, a igreja teve de passar por momentos de dificuldades, onde heresias e falsos mestres tentavam se infiltrar no meio do povo de Deus. E mesmo assim, a igreja prevalece até hoje. Mas vejam, isso também nos mostra como as heresias vêm e vão, como num ciclo. Elas aparecem, a igreja luta contra elas, olha para a palavra de Deus, para o que a palavra de Deus nos ensina, busca discernimento vindo do Espírito Santo, combate essas heresias, elas vão embora. Daqui a alguns anos, elas vêm, voltam, disfarçadas, com outras roupagens, mas basicamente os mesmos ensinos. Como num ciclo, meus irmãos, ainda hoje nós vemos dentro de algumas igrejas pessoas com as mesmas ideias de Marcião, que rejeitam o Antigo Testamento. Aliás, não só dentro das igrejas, mas fora delas também. Dificilmente você nunca ouviu alguém dizer que o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. Enquanto o Deus do Antigo é um Deus de guerra, um Deus de fúria, de ira, que quer castigar, que quer trazer o seu juízo sobre os povos, o Deus do Novo Testamento é quase um Papai Noel. Vem trazer alegria, graça, presente, perdão, amor. Enquanto o Antigo Testamento parece ser um livro sanguinário, o Novo Testamento, um livro de compreensão, um livro que nos abraça, que nos dá esperança. Mas será que é realmente assim mesmo, meus irmãos? Será que existe essa diferença tão grande entre um e outro testamento? Afinal, qual é a importância do Antigo Testamento para nós? Como que nós devemos utilizá-lo? Será que o Deus do Antigo Testamento é realmente diferente do Deus do Novo? Isso é o que nós vamos tentar começar a responder hoje. Mais uma vez, eu quero lembrar a vocês que nosso intuito nessa série não é responder de maneira final e definitiva, não é bater o martelo sobre todas as questões, até porque vamos lutar com questões acerca da nossa fé pelo restante da nossa vida. Mas é, no mínimo, oferecer alguns caminhos, algumas maneiras de compreendermos ou começarmos a compreender como podemos responder a essas dúvidas que vêm, inclusive, sobre nós. E eu diria, meus irmãos, que todas essas perguntas envolvem uma questão muito mais profunda. No fundo, essas afirmações nos mostram o quão pouco nós conhecemos a Bíblia. O quão pouco nós a lemos, nós gastamos tempo estudando aquilo que a palavra do Senhor nos diz, mastigando, refletindo sobre o que
os autores bíblicos nos falam acerca do caráter de Deus. O quão pouco entendemos a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. E o próprio apóstolo Paulo já percebia essas inclinações nas igrejas de sua época, e por isso em suas cartas, muito antes de Marcião, inclusive, 70 anos pelo menos antes de Marcião, ele citava incansavelmente o Antigo Testamento para mostrar como ele se cumpria em Jesus Cristo. E o quanto o cânon hebraico, as escrituras do Antigo Testamento, podem nos ensinar. Vocês devem se lembrar que Paulo, por exemplo, afirma em várias de suas cartas, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Que nós morremos para a lei a fim de pertencermos a Cristo. Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E essas afirmações poderiam dar a entender aos seus primeiros leitores, e a nós também hoje, que o Antigo Testamento não era mais válido. Que de fato, assim como Marcião afirmaria alguns anos depois, o Antigo Testamento era inútil para um cristão. Mas justamente para evitar essa conclusão, ele escreve esse pequeno trecho que nós lemos aqui, se referindo ao Antigo Testamento. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui nos capítulos 14 e 15 de Romanos, se você fizer um panorama aí na sua Bíblia sobre o que Paulo está falando, Paulo está tratando de uma questão interna na igreja de Roma, uma disputa que havia entre aqueles que se consideravam fortes na fé, que já não guardavam nenhum dia da semana, já comiam de todos os alimentos, participavam de várias festas daquela época, se sentiam livres para fazer qualquer coisa, com moderação, claro, e aqueles que se sentiam e se consideravam fracos na fé ainda, que ainda se escandalizavam quando viam cristãos participando de alguma coisa que não parecia convir muito aos crentes. Não comiam determinados alimentos, ainda observavam o dia das semanas, não frequentavam ambientes não cristãos. E Paulo está aqui se voltando para os fortes, entre aspas, argumentando que eles deveriam suportar as debilidades dos fracos, não só respeitando-os, mas também vivendo para agradá-los. Então ele fala, meus irmãos, se você conhece alguém na sua igreja que acha que não deve beber e que não é tarefa do cristão beber, então na frente dele, não beba, guarde-se, vá em privado e faça isso se você quiser, com toda moderação. Suporte as debilidades dos fracos. Viva para agradá-los, como Jesus Cristo fez. Se você ver aí no versículo 2 e 3, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, para reforçar o seu argumento, Paulo está aqui colocando na boca de Cristo um versículo do Antigo Testamento, Salmo 69, versículo 9. E com isso, Paulo vai mostrar que o próprio Cristo Jesus não vivia voltado para si mesmo, mas para o bem-estar daqueles que conviviam com ele. E da mesma forma, os cristãos deveriam seguir o exemplo de Cristo e não viver para si mesmos, mas para o bem-estar de seu próximo.
Paulo mostra aqui, então, meus irmãos, que o Antigo Testamento continua a desempenhar um papel central na vida do cristão, ajudando os crentes a compreenderem a história da salvação e as suas responsabilidades como o povo da nova aliança de Deus. O objetivo central do Antigo Testamento e de todo o seu ensino é produzir em nós esperança. E de fato, Paulo não está sendo exaustivo aqui nesse versículo, como ele é, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada para Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para que todos sejamos habilitados para toda boa obra, onde ele procura então enfatizar mais todas as funções da palavra de Deus. Aqui Paulo cita alguns poucos exemplos e é justamente sobre eles que eu quero falar com vocês rapidamente também. A ideia não é sermos exaustivos com esse texto. Ele não menciona então todos os motivos pelos quais o Antigo Testamento é importante para os cristãos, mas menciona 2 pontos principais. Em primeiro lugar, Paulo nos diz que as Escrituras, o Antigo Testamento da sua época, foi escrito e nos traz paciência, produz em nós paciência. A palavra que Paulo utiliza aqui, na verdade, está mais ligado à perseverança, a você permanecer firme diante das dificuldades da sua vida, diante da perseguição. Talvez Paulo estava aqui lembrando, trazendo à sua mente os vários exemplos de homens e mulheres do Antigo Testamento que foram reais exemplos para nós, permaneceram firmes em meio à perseguição e à apostasia. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de ler a carta aos Hebreus, capítulo 11, onde ele dá uma descrição sobre o que é fé, e então passa a citar vários personagens do Antigo Testamento que perseveraram com paciência. Paulo traz à sua mente também esses personagens, embora não os cite aqui. Assim como Abel, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, os israelitas entrando na terra prometida, os juízes, Gideão, Sansão, Samuel, o rei Davi e muitos outros no Antigo Testamento perseveraram, os seus leitores deveriam seguir esses exemplos. E nesse sentido, o exemplo de outros crentes que permaneceram fiéis diante das dificuldades, que perseveraram, é um grande estímulo para a nossa perseverança também. Em segundo lugar, Paulo nos diz que as Escrituras produzem em nós, além de paciência, perseverança, produzem em nós consolação. Consolação é uma outra palavra para encorajamento, para conforto. Talvez Paulo está pensando aqui na fidelidade de Deus ao seu povo, que é exibida em todo o Antigo Testamento. Meus irmãos, de Gênesis até Malaquias, nós vemos o povo se afastando de Deus e Deus indo em busca do povo. Deus descendo, agindo com misericórdia, agindo com o seu amor, declarando que Ele é longânimo e assaz benigno, que grande é a sua misericórdia e que Ele não muda. Como é reconfortante, meus irmãos, para nós, sabermos que Deus nunca falha em cumprir as suas promessas e permanece comprometido com o seu povo, mesmo quando o seu povo não está tão comprometido com Ele como deveria ser. Muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes caímos, persistimos em pecar, em deixar de amar os outros como deveríamos, em colocar uma prioridade muito alta nos nossos próprios prazeres, no nosso próprio conforto e satisfação.
O que o Antigo Testamento vai nos mostrar, assim como no Novo e assim como Paulo coloca em suas cartas, é que Deus não se agrada de nossas falhas, mas está sempre pronto a nos perdoar e nunca vira as suas costas aos seus próprios filhos. Tanto nos trazendo perseverança quanto encorajamento, olhar para o Antigo Testamento estimula, então, a nossa esperança. Nós temos no Antigo Testamento um registro das relações de Deus com o seu povo, que nós não devemos negligenciar. Nós aprendemos nele sobre Deus, sobre os seus propósitos na história, sobre as suas maneiras de lidar com o seu povo, e por isso devemos ter muito, muito cuidado. Ignorar o Antigo Testamento é ter uma visão empobrecida sobre o próprio Deus, sobre a nossa fé, sobre as nossas origens, e abandoná-lo pode gerar uma fé empobrecida, uma esperança empobrecida, um amor empobrecido também. Então, longe de serem irrelevantes para a fé cristã, os escritos do Antigo Testamento são para a nossa instrução. De fato, nem tudo neles são aplicáveis hoje à nossa realidade, à situação da nova aliança, né? Numa outra oportunidade, nós podemos falar sobre os vários aspectos da lei de Moisés, por exemplo, o aspecto cerimonial, que já foi cumprido em Cristo, o aspecto civil, que foi circunscrito somente ao povo de Israel, o aspecto moral, que nós devemos continuar cumprindo, e só conseguimos cumprir porque o Espírito Santo nos capacita, mas isso é assunto para uma outra oportunidade, né? Enfim, nem tudo o que há no Antigo Testamento pode ser aplicável a nós e a nossa realidade nessa nova aliança que Deus nos fez, mas tudo, meus irmãos, tudo aponta para Jesus Cristo. O pastor Tim Keller vai dizer em seus livros que em cada linha do Antigo Testamento, ou melhor, cada linha do Antigo Testamento pode ser comparada com uma pequena viela, um pequeno beco, cuja saída sempre vai dar na avenida principal, a cruz de Cristo, a obra do nosso Redentor. Desde Gênesis 3, quando Deus promete que enviaria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, os sacrifícios propostos na lei de Moisés, que prefiguravam a morte de Cristo, o sangue dele derramado na cruz, as profecias em que Deus promete enviar alguém que perdoaria completamente os pecados do seu povo, tudo isso não só aponta, mas é cumprido por Cristo Jesus. O Antigo Testamento e o Novo formam então uma unidade. Não é à toa que nós temos eles juntos num só livro. Eles não estão desconexos um do outro. E entender isso, meus irmãos, vai nos ajudar a evitar pelo menos 2 erros. Primeiro, o de considerar o Antigo Testamento como algo ultrapassado, algo sem valor. Como nós já falamos aqui, há igrejas que pregam que não há nada no Antigo Testamento que ainda tenha valor hoje. Que Cristo anulou todas as coisas e a grande novidade é a graça de Deus, que vai se sobrepor a todas as coisas. E essas igrejas vão se esquecer que a graça de Deus também é enfatizada no Antigo Testamento. E que o Antigo Testamento vai lançar as bases para o Novo. Palmer Robertson, um dos maiores especialistas aí em teologia bíblica e teologia da aliança, vai nos lembrar que o Antigo Testamento é como uma semente que a cada livro vai crescendo, criando as suas raízes, os seus galhos, as suas folhas,
E então o Novo Testamento é como uma árvore em que o fruto se manifesta e a gente pode ver claramente o que aquela semente antes significava. Então o Antigo Testamento lança as bases para o Novo. Nós só temos conhecimentos para uma lei moral que rege o nosso viver por causa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos, como já vimos ali, personagens e elementos que apontam para a vinda de Cristo. Temos as mais belas expressões de louvor nos Salmos. Não só expressões de louvor, mas tudo aquilo que o Senhor nos revela sobre a nossa própria humanidade. Nós vimos no mês de setembro sobre grandes emoções, muitas vezes negativas, que os próprios salmistas sentiam e como eles lidavam com ela, à luz da palavra do Senhor. Por outro lado, um outro erro muito cometido é justamente o contrário. É se esquecer do Novo Testamento. É desconsiderar a vida e a obra de Cristo e voltar a se utilizarem elementos do Antigo Testamento que não só apontavam para ele, mas também já foram cumpridos por ele. Por isso, meus irmãos, nós já afirmamos isso aqui muitas vezes. Não há porquê nós continuarmos sacrificando animais, porque Jesus Cristo, que não é um animal, foi um ser humano que nos representou, se sacrificou por nós de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo é eterno e suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Não há por que nós fazermos uma réplica da Arca da Aliança e entrarmos com ela aqui em nossa igreja, porque a presença de Deus já foi manifestada de maneira completa em Jesus Cristo. Porque, mais do que isso, Ele mesmo não só nos prometeu, mas cumpriu que enviaria o Seu Espírito que habita em nós e nos dá a certeza de que somos filhos de Deus e que Deus está conosco a cada momento. A presença de Deus não é mais simbolizada num objeto ou num edifício, porque ao ressuscitar, Cristo prometeu estar conosco todos os dias e o Espírito Santo está não só entre nós aqui, mas está em nós. A presença de Deus é viva e verdadeira em nossos corações. Uma vez certos, meus irmãos, de que há uma grande continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, nós podemos então responder já a uma das perguntas que fizemos no início. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Essa é uma das maiores acusações contra a Bíblia e que vem desde os tempos de Marcião, como nós vimos, onde quem vai afirmar isso vai falar que a Bíblia tem dois conceitos diferentes de Deus. Na teoria parece que enquanto o Antigo Testamento apresenta o Deus da ira, o Novo Testamento apresenta somente um Deus de amor. Mas se lembrarmos que há uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e que o nosso Deus é imutável, isso ele nos diz no Antigo e no Novo Testamentos, uma rápida leitura de alguns versículos nos mostrará que essa ideia é totalmente infundada. Você pode começar por Gênesis, onde Deus promete que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles morreriam. E aí, eles morreram naquele dia? Não. Deus mentiu? Não, porque Ele mesmo diz que Ele não é homem para mentir. Mas Ele demonstrou ali, desde já, a sua misericórdia. Ele demonstrou ali, desde já, que tinha um plano para resgatar a humanidade. Jesus também vai nos dizer, por exemplo, que o Antigo Testamento pode ser resumido em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo.
Ele também afirmou que no Antigo Testamento, Deus sempre preferiu o amor e a misericórdia em lugar de sacrifícios. Deixa eu ler um versículo em Ezequiel para vocês. O profeta Ezequiel, onde o próprio Deus diz, Ezequiel 18, 23, vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Desde o Antigo Testamento, Deus demonstrando a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça sobre todo o seu povo, sobre a humanidade. Então, meus irmãos, a verdadeira imagem no Antigo Testamento revela um Deus muito paciente que deu aos povos inúmeras oportunidades de arrependimento e de vida em harmonia com o Senhor. E apenas quando eles, de forma definitiva, se recusavam, é que o Senhor os julgava e castigava por suas más ações. Por outro lado, por mais incrível que pareça, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, as declarações mais fortes de julgamento se encontram no Novo Testamento. Foram feitas pelo próprio Jesus Cristo. Em Mateus 23, por exemplo, ele chama os líderes religiosos de sua época de hipócritas e falsos líderes, avisando-os de que o seu destino era o de banimento eterno da presença de Deus. Em outra oportunidade, ele diz, se o seu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você andar nessa vida sem um olho do que ser atirado no inferno com os 2 olhos. Hoje pela manhã, quando aprendemos sobre a exclusividade de Deus em meio, e como lidar com isso, em meio ao desafio do pluralismo religioso que vivemos em nossa sociedade, lemos no texto de Atos 17 que Deus decretou e preparou um dia onde Ele há de julgar a humanidade através de Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Os discursos de juízo do Novo Testamento parecem até muito mais pesados do que os do Antigo. Mas vejam, inclusive no Novo Testamento, Deus se revela de forma amorosa, de forma graciosa. Nós encontramos tanto julgamento quanto amor, espalhando-se amplamente ao longo do Novo Testamento, da mesma forma que o amor e a misericórdia, junto com o juízo, atravessam o Antigo Testamento. Deus é coerente e imutável, mas situações diferentes pedem ênfases diferentes também. Então, meus irmãos, quando os 2 testamentos são lidos da forma em que foram intencionados, eles revelam o mesmo Deus, santo, que é rico em misericórdia, mas que não deixa nenhum pecado impune. Aqueles que não se arrependem, há o juízo. Mas para aqueles que se arrependeram, o nosso pecado foi colocado sobre o seu próprio Filho na cruz. Nunca se esqueça, então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento e está pronto para demonstrar a sua misericórdia e o seu amor a qualquer um que se achegue a Ele. Antes de terminar, então, algumas dicas rápidas e bem práticas. Leia a Bíblia como um livro único. Lembre-se dessa continuidade que há entre o Antigo e o Novo Testamento e estude, reconheça as promessas de Deus que aparecem no Antigo e que são cumpridas no Novo. É muito fácil e também até indutivo para nós lermos os Salmos, afinal é tão bonito lermos aquelas poesias e devemos lê-los. Mas não leia somente os Salmos, aproveite, leia os profetas.
Leia a história de Gênesis. Leia os livros históricos. Salmos são tão importantes quanto qualquer outro texto do Antigo Testamento, porque todos eles não só apontam para Cristo, mas, como nós lemos hoje, nos trazem perseverança, encorajamento e esperança. Em segundo lugar, leia livros sobre o caráter de Deus. Além da Bíblia, há diversos livros que vão nos ajudar a perceber essas nuances e a entender que Deus é imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Em terceiro, coloque-se diante de Deus em oração, pedindo que Ele se revele a você no momento em que você lê a sua palavra. Busque conhecê-lo cada vez mais. Peça a Deus que sonde o seu coração, que te ajude a não viver em ignorância. E em quarto lugar, não despreze a importância da igreja. Deus escolheu um povo, meus irmãos, para que nós não andássemos sozinhos. E esse povo é usado por Deus para que nós possamos conhecê-lo e experimentemos da sua bondade. É na igreja que você pode aprender as correlações entre o Antigo e o Novo Testamento. Dificilmente há um sermão onde nós não citamos nenhum versículo que faça essa correlação. É na exposição da palavra que temos a oportunidade de explicar para os irmãos o que um texto tem a ver com o outro. Por isso, não deixe de se congregar. Não perca essa oportunidade que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e se revele cada dia mais a nós. E assim, nós possamos conhecer a esse Deus, autor do Antigo e do Novo Testamentos. Amém.